Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19, eu vou ler, como sempre, vou de vez em quando sair, mas a versão que eu gosto de acompanhar a leitura é na ARA, ou alguns RA. 1 Coríntios 15, 19. Ainda no tema esperança, hoje eu quero pegar um pouco pesado no tema esperança. Eu achei que os meus antecessores aqui, pregadores, iam tocar nesse assunto. Eu falei, se tocar, fala de novo, porque estava remoendo essa mensagem já há algum tempo e eu achei que um de vocês iam falar sobre isso, mas se não, então deixou o privilégio de eu falar. Abra aí comigo, você que acompanha comigo esse versículo que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Captou a mensagem? Gostou do versículo? Você já tinha lido esse versículo? Acredito que sim, se não leu, agora leia e releia. Vou reler com você de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra esperança aqui, eu gosto sempre de trazer a palavra que foi usada no original, e aqui é no grego, é eupizo. Eu falei sobre eupis. E essa daqui é eupizo. Eupizo, né? Eupizo em você hoje, vocês estão lascados. Eupizo é esperar num sentimento religioso. Esperar pela salvação com alegria completa e confiança. Esperançosamente eu confio. Ok? Então essa é a tradução da palavra esperança, que é um derivado de eupis, que fala de expectativa, como o nosso irmão pastor Ale pregou do cordão, o cordão que não se quebra, porque ele está amarrado em Jesus. Amém? Então vamos aqui, agora eu vou abrir aqui. Lembrando que se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler na versão amplificada, mas antes eu quero dizer o tema dessa mensagem de hoje, que o tema é a esperança do primeiro Adão e a esperança do segundo Adão, que é... Quem é o segundo Adão? Jesus. Com quem será que nós nos parecemos? Com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? Então, vou ler aqui. Agora abra comigo o Edinho e Bruna na NVT de 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 na NVT. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Diga assim para o seu irmão: digno de pena. Aí fala assim para ele: coitado. Na amplificada agora, eu não mandei para ele, então você só escute. E se nós que estamos permanecendo, ora, lembra da ministração de hoje, do profeta que Eliseu, que queria correr atrás do Elias, permanecendo em Cristo. Se nós que estamos permanecendo em Cristo temos esperança apenas nesta vida, e isso é tudo, uau! Nós que só, está falando para crente, irmão, está prestando atenção, não está falando tudo, está falando para nós. Se nós que estamos permanecendo, que viemos ao culto, que permanecemos aqui no devocional todos os dias, só pensamos nesta vida, se a nossa esperança está apenas nesta vida, e isso é tudo, então somos os mais miseráveis de todas as pessoas e digno de pena. Uau! Não vou ministrar, vocês vão entender. Na NTLH agora, por favor. E se nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Isso está falando a crente, irmão. Se você está na igreja e tem esperança nessa terra, irmãos, lascou você. Não dá. Você é infeliz. Você é coitado, tadinho. Está perdido. Na mensagem diz assim. Você tem a mensagem?
é que metade dos versículos são picados. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitado de nós. Se tudo que nós temos de Cristo serve apenas para hoje, para agora, para amanhã que ainda nem pertence, uns poucos anos de vida que temos, 70, 80, 90, muitos que vão viver 100, e eu quero chegar a 120. Uou! Coitado, se eu ficar na esperança de viver 120, acabou! É isso, irmãos, é isso. É isso. Medite um pouquinho nessa palavra. Será que nós vivemos para a vida vindoura? Edinho, tem uma cançãozinha que eu queria que você soltasse só um pedacinho, que só o tio Quer vai lembrar, eu acho. Só o tio Quer. Quando Deus estava remoendo, essa canção veio no meu coração e eu fui procurar. E aí eu só achei no YouTube e olha lá, não tinha CD, não tinha no Spotify, não tinha em nenhum lugar. Só no YouTube. Só o tio Quer vai lembrar. Pode soltar, por favor. Tá aberto o DJ? O DJ tá aberto? Tá aberto, DJ? O tio Quer tem na fita cassete, velho. É Raíssa e Ravel. Tá aí? Tá pronto? Pode soltar então. Vocês vão lembrar, o que quer? Deixa eu ver aqui. Tá. Michael, eu tenho. Nisso, me ajuda, nisso quer lembrar. Deixa eu ver se solta aqui. Deixa eu ver, rapidinho, mas eu quero soltar essa música. Vem cá, irmãos, por favor. Estou conectado, estou. Pausa aí, Edinho, deixa eu tentar soltar aqui. E o sotaque é melhor. Não é da minha época. Eu não lembrei, graças a Deus. Aleluia. Não foi, não tá. O Bluetooth não conectou. Põe assim, ó, no microfone por aí. Onde o ladrão não vai roubar, deixa segura por Cristo Jesus. E nos pecados ao vivo. Só a última parte aí, presta atenção. E que vale ganhar o mundo cheio de emoção e lançar a tua alma na escuridão? A riqueza desta vida não tem valor. Guarda, pois, a tua herança com teu Salvador. Guarda também, ó meu irmão. Amém. É isso aí, eu queria que vocês ouvissem. Vamos aplaudir o Senhor pela música antiga. Amém.
Vocês lembram dessa? Só alguns que lembravam dessa música. Pô, você não lembra? Eu era girino ainda. É que eu perdi aqui a... Pronto lá, vamos lá. Agora vamos seguir a palavra. Eu quero falar agora sobre a esperança do primeiro Adão. E depois nós vamos falar sobre a esperança do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Certo? Então, vamos olhar para o primeiro Adão, lembrando que se a nossa esperança estiver somente nessa terra, nessa era, por alguns anos de vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos olhar para Adão. Adão foi criado por Deus. Que privilégio. Nasceu perfeito. Certo? Adão era perfeito? Então comigo. Sem pecado. Oh, que loucura. Foi formado. Eu fui formado no pecado. Você foi formado no pecado, certo? Adão não. Adão foi formado sem pecado. Ele era um homem eterno. Está entendendo? Adão não conhecia a morte. Não conhecia pecado. Pergunta. Eu gosto de fazer pergunta. Ele estava satisfeito? Você acha que Adão estava satisfeito no jardim? Estava. Por que foi flertar então com a serpente? Por que ele caiu na conversa se ele estava satisfeito? Ele tinha Deus toda tarde, pastor Álvaro. Deus ia lá ver ele, porque ele era perfeito. Ele conhecia Deus toda tarde. Uou. E Deus deu uma missão para ele, ou duas missões principais. Teve várias coisas que Deus ordenou a ele, mas ele deu duas missões principais a Adão. E lendo Levíticos, que a gente está na leitura com as crianças em Levíticos, quem está aqui fazendo a leitura, levanta a mão para aqueles que estão com a mão abaixada ficar com vergonha. Estende a mão bem alto quem está lendo a Bíblia. Ó. Glória a Deus, glória a Deus. Quem não está fazendo a leitura, então fique envergonhado nesta hora. E você ainda tem todo ano para ler, viu? Eu queria dizer, você ainda tem todo ano para ler. Mas lendo o livro de Levíticos e eu vendo quantas regras, quantas leis que o Senhor deu ao povo, diga misericórdia. Uau, como que pode? Tantas regras. Por isso que não deu mesmo. Mas Deus não falou para Adão tipo assim, não namorarás com Eva todos os dias. Falou? Não tinha essa regra, então estava liberado, irmão. Sabe os homens? Que burro que foi Adão, né? Fala a verdade. Tipo, falou para a mulher, faça regime uma vez por semana, ou 3, Deus tinha essa mensagem, essa regra para as mulheres? Não, a mulher era magra perfeita. Olha só, o que eles perderam? Suporte o mês inteiro trabalhando por um salário mínimo. Deus falou isso para Adão e Eva, falou? Olha só. Fica olhando como que ele perdeu grandes coisas, né? Pague, isso aqui é para os patrão. Pague seu funcionário mês a mês e fique sem dinheiro. Tipo, Deus falou assim, então pague seu funcionário com o dinheiro que você recebeu e fique duro. E continue devendo. Deus falou isso para Adão e Eva? Teve essa regra? Acorde cedo, todo dia, e pegue trem lotado, apertado, espremido, essa regra eu te dou. Deus falou isso? Durma poucas horas por dia. Acorde cansado, arrastando a chinela, eu costumo dizer que é cheio de gente que arrasta a chinela, parece que não quer ir trabalhar. Né? Quem tem funcionário sabe o que eu estou falando. Misericórdia. Trabalhe. Não viva, só trabalhe. Foi isso que Deus falou a Adão e Eva? Tipo, basta cada dia o seu mal. Eu estou aguentando mais, Senhor.
Foi. Mas não existia o mal. A verdade é que o mal não estava no jardim, mas tinha alguém que sondava ali com o mal. E a missão foi, abra comigo aí Gênesis 2,15 na LA. Comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. O Senhor falou assim, ó, fica aí no jardim, cultive e guarde. Guarde o jardim e cultive ele. E a palavra cultivar fala de trabalhar, de servir, de labutar, fazer trabalhos, servir como subordinado, servir a Deus, uma tarefa levítica, ser e trabalhar. E a palavra cultivar se torna um servo, compelir no seu trabalho, induzir a servir. Então o Senhor falou, sirva a Eva, sirva no jardim, dê nome aos animais, sabe? O Senhor cultive. E mandou guardar. E olha só a palavra guardar. Cultivar e guardar. Também na Strong fala guardar, vigiar, observar, prestar atenção. E eu queria que você olhasse para esta palavra em especial. Prestar atenção, proteger, tomar precauções. Quando Deus estava falando para Adão ali, ó, guardar é para você ficar esperto, para você não dormir no ponto, estar atento, estar ativo, guardar aquilo que eu estou te falando, ó, preste atenção no que eu estou te falando, porque se você não prestar atenção e não ficar atento, você vai cair, você vai vacilar, certo? Então Deus mandou ele cultivar e guardar, que tenha que trabalhar prestando atenção. Vamos falar de novo do profeta, né, que queria a unção dobrada. Fala disso. Ele tem que andar e estar esperto. Senão perde, irmãos. Perde o tempo, perde a vibe e perde a unção, perde a posição. E ele deu um mandamento. Deu uma tarefa e um mandamento. E o mandamento está em, vocês conhecem, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele disse, não comerás. Guarde, cultive, trabalhe, preste atenção e não coma. Só isso. Trabalhe, não canse. Namore, passeie, curta. Mas preste atenção. E uma coisa eu te falo, não coma daquela árvore. Só daquela árvore eu não quero que você coma. O resto você pode comer todas. Preste atenção, mas todas menos essa. A palavra não comerás é acal. Comer, devorar, queimar, alimentar-se. Devorar. Consumir. Consumido. Devorar. Então fala disso. Você desejar algo que não pode. Quando fala de devorar, você quer aquilo de qualquer jeito. Então não deseje. Não se aproprie. Porque senão você vai passar a conhecer coisas que você ainda não conhece. É tipo isso. Se você comer, você vai experimentar do mal. Você não conhece o mal. Você vai entender o que é o mal. E o mal vai entrar na terra. Então, preste atenção. Só preste atenção e trabalhe. Não vacile. Não coma. Não se aproprie. Não devore. Não queira isso. Pois é. O bem e o mal. E o nosso amigo, posso chamar ele de burro? Vocês acham que ele foi um pouco cabeção? Foi. Perto de tudo aquilo que a gente viu que ele perdeu. E aí ele desejou conhecer. Porque fala de conhecer uma coisa que você não conhecia. E você passou a desejar, a conhecer o mal. E aí você podia fazer distinção do que era bom e do que era ruim. Pra quê? Fala, pra que você precisa saber do mal para conhecer o bem? Se você já tinha o bem. Que burro, desculpa. Bem, top, agradável, amável, aos sentidos.
a índole, considerado valioso, apropriado, conveniente, melhor, de boa compreensão, da natureza intelectual, generoso, benigno, correto, de benefícios, de prosperidade, de felicidade, de benefícios, de bem moral, de bem-estar. O mal, desagradável, maligno, infelicidade, miséria, ruim, triste, infeliz, mal, grosseiro, ímpio eticamente, pessoas em pensamentos, em atos, em ações, aflição, miséria, ferida, calamidade, mal, aflição, adversidade, dano, no sentido ético. Era essa a missão. Era essa a missão de Adão. Ele tinha que guardar, prestar atenção e trabalhar. E não comer. Não comer da árvore que traria a ele um conhecimento que ele não precisava. E eu volto a perguntar: Adão estava satisfeito no jardim? Não estava satisfeito. Ele teve a ganância. Ele foi ganancioso. A ganância, irmão, ela veste com um manto de invisibilidade, misturando-se facilmente com o tecido da cultura moderna. Silenciosamente se infiltra em nossos desejos. Obscurece o nosso julgamento. A ganância obscurece o nosso julgamento do que é certo ou que não é. Distorce os nossos valores. A ganância sempre busca por mais. Mais validação, mais status, mais conforto e mais coisas. Não estava bom. Eu queria mais, eu queria conhecer o mal, porque eu já conheci o bem, então, mas se eu conhecer o mal, eu vou ser bom. Eu quero sempre mais. Aqui não tem ganancioso. Eu sei que não tem, a gente não quer mais, a gente está satisfeito com o que a gente tem. Mas a ironia da ganância é essa: quanto mais posse, status ou validação, terrenos nós ganhamos, mais ficamos insatisfeitos. Porque se o povo comprou uma guitarra nova, eu vou querer. Se o Rô trocou de carro, é impossível eu ficar com o meu. Porque se ele trocou, por que Deus gosta mais do Rodrigo do que de mim? A ganância faz isso com a gente. Lucas 12:15. Lucas 12:15. Então, comigo, Lucas 12:15, lhe recomendou: tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cuidado, irmãos. Guardar da avareza, porque a avareza é sutil, a avareza é perigosa, a avareza faz você desejar coisas que você não precisa desejar. A busca vazia por mais. Jesus alertava sobre essa ilusão do preenchimento com um acúmulo incansável. Demais nos cega para o verdadeiro contentamento. E propósito é uma busca vazia. Olha o amplificado aqui que diz sobre Lucas 12:15. E ele lhes disse: guardem-se, mantenham-se livres de toda cobiça, o desejo imoderado de riqueza, o desejo ganancioso de ter mais. Pois a vida do homem não consiste e não deriva da posse de abundância transbordante ou daquilo que ele é além das suas necessidades. Estão comigo, irmãos? Aqui não tem ganancioso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então a mensagem não é para você, a mensagem é para mim, porque eu sou ganancioso. Mas eu tento derrubar essa ganância do meu coração. O primeiro Adão não estava satisfeito.
com Deus e no que Deus tinha dado a ele. Desejou mais que o necessário. Ele queria conhecer o mal. Será que nós somos diferentes de Adão? Será que o que Deus deu e o que Deus tem colocado na sua mão não tem sido suficiente? Então você está desejando aquilo que não é seu? Ou aquilo que não tem necessidade agora? Ou aquilo que o seu coração não está preparado para receber e essa ganância está te consumindo? Porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos que nele refugiam. Se você está em Cristo, então você está satisfeito. Se você está em Cristo, você sabe que tudo que Ele faz é bom. E você pode descansar, você pode esperar, você pode chorar e sofrer, porque não tem aquilo que você talvez queria, e o seu irmão tem. Irmãos, lembra do livro Uma Vida com Propósito? Rick Warren. É assim que fala, né? Pô, me corrija. A vida é um teste. Fala pro seu irmão, a vida é um teste. Aqui já começa agora. O teste que o profeta estava fazendo com o seu subordinado. E nós vivemos fazendo teste com os nossos filhos. E nós colocamos eles à prova. E Deus não é diferente. Você acha que Deus não queria abençoar você? Pô, você acha, ele meu, que Deus não queria colocar? Nós sendo mal sabemos dar coisas boas aos nossos filhos e queremos, como já foi dito. Mas imagine Deus, Tônio, que Deus não faria se nós estivéssemos só nele. Meu Deus, meu Deus. Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo que Deus faz durará eternamente. Aleluia. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Oh Deus. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz é para a eternidade. Ecoa não para hoje, ecoa para depois. Por que isso que eu estou dizendo? A vida é um teste, irmão. Você está aqui provisoriamente. É apenas como um passar de vento, como um piscar de olhos. Você nasce, cresce, reproduz e morre. O discipulado vai lembrar também dessa. E acabou. Só que não acabou para quem está em Cristo. Não acabou para quem sabe que o que você faz ecoa para a eternidade. Tudo ecoa para a eternidade. Prestaram atenção? Então esse foi o exemplo do primeiro Adão. O Adão ganancioso, o Adão que tinha tudo, mas perdeu tudo porque olhou para uma coisa só, um fruto que ele não podia comer e ele comeu. E ele perdeu todo o direito que ele tinha de estar com o Pai, de estar na comunhão dos santos todos os dias e ainda não cansar, não morrer, não chorar. Meu Deus. Tem misericórdia. Vamos olhar um pouquinho para o segundo Adão, Jesus. 1 Pedro 1. Eu vou ler um pouquinho, irmãos. Queria que vocês escutassem com muito carinho essa mensagem, essa palavra que é 20 versículos, irmãos. Fica comigo. O Senhor quer falar com você hoje. 1 Pedro 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Porto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Só essa saudação de Pedro aqui, irmãos, já penetra no nosso coração. Vamos seguir, eu não estou com um número de versículo aqui, mas eu vou seguir, você vai me seguindo. Esqueci de colocar. Ações de graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui complementando. Que segundo a sua muito
muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, irmãos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o teste, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, quais profetizaram acerca da graça, a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não por si mesmo, mas a vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Uou! Estão comigo, irmãos? Preste atenção. Que versículo que eu estou aí. Por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, não foi, mas como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, de mim, de vocês, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. E deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja ali, quem? Em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva, seca-se e a erva cai, e sua flor cai e a sua flor
mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia. 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 Que mensagem, irmãos. Que mensagem essa de Pedro. Que mensagem essa de Pedro aos nossos corações, dirigindo a Jesus como sangue precioso. Isso nos faz ver como é verdadeiramente qual é a nossa esperança. Só alguns tópicos que eu quero acrescentar aqui sobre essa leitura de Pedro. Na saudação de Pedro, ele diz que escrevia a carta aos escolhidos que vivia como estrangeiro. No ponto, essa mensagem é para nós, irmãos. É para hoje. Nesse ponto e agora. Ferraz, é para você. Suzano, é para você. Poá, é para você essa mensagem. São Paulo, é para você. Brasil, é para você essa mensagem. Essa mensagem de Pedro ali no ponto, neste ponto de hoje, nesse kairos de hoje, é para mim, é para você. Receba, porque através de você os confins da terra podem ser tocados. Se nós estivermos firmados na esperança certa, os confins da terra através das nossas vidas vão ser alcançados através de Poá, através de uma igrejinha, numa chácara, através de pessoas que só ouvem a palavra e se levam a sério e faz diferença no trabalho, irmãos. Não se amolda, mas se posiciona, fica atento, vigiando e trabalhando, não sendo como Adão. O versículo 2 diz que você foi escolhido pela presciência, pelo pré-conhecimento de Deus, o Deus que conhece todas as coisas, que desde a fundação do mundo sabia que você está aqui hoje, hoje, em pleno carnaval, estaria aqui agora, no ponto, que conhece as suas escolhas, que te separou, que te santificou, que faz você escolher a coisa certa, ou te dá a oportunidade de escolher. Só que muitas das vezes a ganância fala mais alto. Ele tem santificado para a obediência pelo sangue, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é por essa esperança que o versículo 3 diz que todo louvor seja a Ele, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que com grande misericórdia nos fez nascer de novo. Aleluia. Por meio da sua ressurreição. Agora temos a viva esperança, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Através da esperança certa, pela sua misericórdia, nos fez nascer em uma nova vida, olhando para Jesus e olhando para a ressurreição dentre os mortos, para viver a verdadeira esperança. Aleluia. Aleluia. Não quero citar todos os versículos, mas no final ele fala que por meio dele nós cremos, versículo 21, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Escute, a plenitude verdadeira não acontece quando acumulamos posse ou buscamos conforto sem fim. A plenitude verdadeira é encontrada quando estamos ancorados no contentamento, na gratidão, em um relacionamento profundo com Deus que nos leva a buscar o seu reino e a sua justiça. Somente, porque todas as demais coisas é acrescentado posteriormente. Meu Deus. Onde você sente um desejo constante por mais? Por mais validação? Por mais conforto ou por mais posse? A pergunta é: as áreas na sua vida onde a busca constante por mais
está te ofuscando em buscar pelo reino de Deus e a sua justiça? A pergunta é, irmãos, essa. O que está te ofuscando? Qual busca tem feito você não olhar para o verdadeiro? A esperança viva, que não falha. Continuando olhando para o Adão, irmãos. Está tudo bem? Mais um pouquinho? Vocês me dão mais um gás? Mais um gásinho. É acampamento. É acampamento. Continuando olhando para o segundo Adão. Preste atenção. Aquele que era o verbo. Aquele que estava com Deus. João 1, do 1 ao 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem ele nada que o que era feito se fez. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio, irmãos. Jesus veio. Ele se fez carne. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, se humilhou. Olha lá o que diz Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, não julgou com usurpação ser igual. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a eu e a você. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aleluia. Que diferença do primeiro Adão? Que diferença do primeiro Adão? O primeiro Adão queria conhecer, e o outro veio se humilhar. Sendo Deus, não quis ser igual, não, se tornou igual eu, igual a você. Colossenses 2, 13 ao 15. Tudo na NA, quando mudar de falar. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O cara veio, não importou ser igual a Deus, obedeceu até a morte e decretou, cancelou o que era, que Adão, com sua burrice e com a sua ganância, fez. Ele veio e falou assim: opa, agora eu cancelei essa dívida, vocês estão em mim. E nos deu uma garantia, irmãos. Ele nos deu uma garantia. Nossa esperança na vida e na morte. Efésios 1:9. Não, segura só um pouquinho, por favor, segura aí. O Senhor quer falar com você nessa tarde. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, o kairos de Deus, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Então, qual esperança nós buscamos, irmão? A esperança do primeiro Adão ou a esperança do segundo Adão? Qual a esperança que nós nos afirmamos? Na esperança do primeiro Adão ganancioso ou a esperança do segundo Adão que se humilha? Precisamos, como aquele vídeo que a gente assistiu, precisamos olhar para trás para entender o futuro. Nós buscamos o ano passado plenitude. Só que nós não achamos a plenitude. E eu quero dizer que nós não vamos achar do jeito que nós estamos vivendo. Aí sabe o que Deus deu? Esperança. Falou assim, vocês buscaram plenitude, mas buscaram errado. Então, tenha esperança que vocês podem achar. Espere. Buscando esperança no lugar errado. Ele diz, há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para nós. A gente precisa continuar buscando até chegar à estatura de varão. Receber do corpo de Cristo em nós, sabendo que a nossa esperança não está nessa vida, que o fim é que vale, não é o começo e nem a conquista, não é o fim, é como acaba, como disse o sábio Salomão, é o fim das coisas que vale, e o que você está fazendo determina o seu fim, irmãos, determina como vai acabar. Aí começa de fato a vida que Jesus disse que ia preparar quando você olha para Ele. Nossa esperança está guardada lá no porvir, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem pode destruir. Aleluia! Jesus triunfou e nós vamos triunfar com Ele. 1 Tessalonicenses 4:13, desculpa, gente, senão você não vai achar. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará sua companhia aos que dormem. Mais uma leitura. 1 Coríntios 15, 14 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, ó Paulo dizendo, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. 15. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, e se Ele certo que os mortos também não ressuscitarão. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, irmãos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a
verdade é que nós precisamos olhar para a ressurreição de Cristo. Nós precisamos olhar para quem vive na eternidade. E a verdade é que nós queremos pisar aqui, ó, em terra firme. E não vivemos para quem é eterno. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus ressuscitou. Diga para o seu irmão, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a nossa esperança está viva. Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode descansar. Irmão, sabe por que eu estou te falando isso? Eu quero falar aqui sobre eu acho que é o C.S. Lewis que faz, se não for, vocês me corrijam, os estudiosos, do já e do ainda não. É ele que fala? Acho que é a Vanessa. Ou é o Tolkien, não sei. Eu acho que é a Vanessa Tolkien, né? Quem usou primeiro essa frase não interessa. Interessa que a gente vai falar sobre isso. A verdade é que estamos olhando para o já e não nos vislumbramos ao ainda não. Porque temos muito, diga para o seu irmão, temos muito. Agora olha bem no olho dele e fala, medo. Já estou caminhando para o fim, irmãos. Estou caminhando para o fim. Nós somos medrosos demais. E por isso que nós olhamos muito para o já. E queremos o reino agora. Isso é a esperança dos que, quando Jesus veio, o Messias veio, agora nós estamos garantidos. Medo da morte, mas eu preciso confessar isso. Eu até confessei isso para Cris. Eu sempre tive medo da morte. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão, não fica com medo não. Tá com vergonha? Só que nascemos para quê? A morte vai bater na sua porta uma hora ou outra, não tem como. E às vezes a morte é a salvação. Só porque veio a morte ou que veio a doença, porque veio a esperança. Medo da morte. Medo da vergonha. Eu tenho medo de ser envergonhado, de ser ridicularizado, de as pessoas saberem do meu pecado e o que vai ser de mim. Medo da pobreza, irmãos. Tenho medo de ficar pobre. Tenho medo de não pagar minhas contas. E isso faz a gente firmar cada dia mais, Sérgio. Aqui, ó, no já, olhando só para agora. Olhando lá, e o que vai acontecer se eu perder o meu emprego de R$14 mil por mês? O que vai acontecer? É que eu vi um cara falar essa semana que o filho dele ganhava R$14 mil. O que vai acontecer se você perder o seu emprego? Fala pro seu irmão, nada. Se você tiver na esperança certa. Agora, se não, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar igual os doentes de hoje em dia, ó, com a mente perturbada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos ainda muito aqui no chão. Nós não olhamos para a ressurreição de Cristo. Jovem, visitante. Temos medo de ficar sozinho. Ai, se Deus levar a minha esposa, eu estou na roça, eu vou estar mesmo. Ai, irmãos, mas a gente tem medo. Sabe você que é solteiro ainda? Ai, que medo de não casar. Que medo de não conhecer. E quanto mais medo, mais longe fica. Porque tem medo de conhecer coisas novas. Tem medo de se abrir para um relacionamento. Porque às vezes passou tanta decepção. E não é capaz de se abrir para viver um já extraordinário. Olhando para frente. Olha o que John Stott, é assim que fala, diz. O conhecimento da verdade, Deus falou, em uma época em que muitos existem, que não há ninguém que possa saber uma certeza alguma de verdade. A gente já falou sobre isso aqui. Nosso rei nos deu sua palavra. Por outro lado,
temos de ser humildes em relação à nossa capacidade de compreender. Porque nós não conseguimos compreender perfeitamente a palavra da verdade. Naquelas áreas em que os cristãos têm discordância, cabe a nós ser menos triunfalistas. Porque a gente quer vencer todas as batalhas de debate. Meu Deus. Nós não podemos. Ou ainda significa mais caridade nas coisas que não são essenciais, mais humilde, dialogando na tolerância, na abertura de conflitos, na área de conflitos, desculpa. Então, irmãos, nós precisamos entender que a verdade já foi decretada, só que nós interpretamos mal a verdade, por causa da nossa cosmovisão, porque nós fomos, como disse lá Pedro, o legado dos nossos pais nos foi dado e nós temos a ignorância e não compreendemos. Então nós temos que ser mais humildes, nós temos que ouvir mais e falar menos, ser mais caridosos, Amém, Jesus. tolerantes. 2 de Pedro 3 diz que significa mais confiança em que alguém possa ser mudado, que qualquer hábito que nos escraviza pode ser vencido. Por outro lado, porém, nossa natureza decaída permanece em nós e jamais será eliminada até que venha a plenitude do reino. É preciso evitar respostas prontas e nos esperar com soluções paliativas e imediatas. E não esperar soluções paliativas e imediatas. O ainda não requer mais paciência e compreensão com quem está crescendo. Significa não estar flexível e nem impaciente com lapso e falhas dos nossos irmãos. Olha, presta atenção nessa fala. Essa aqui já é de outra pessoa, do Timothy Keller. Mudança e o crescimento da igreja. Essa aqui é para a igreja, presta atenção, irmãos. A igreja é a comunidade do rei. Presta atenção, o já significa confiança de que Deus pode trazer um grande despertamento e uma grande transformação por meio da igreja local. Contudo, o ainda não significa que o erro e o mal jamais serão totalmente erradicados daqui. Peraí, deixa eu perder não devemos, portanto, criticar asperamente as igrejas imperfeitas. Não devemos criticar as igrejas imperfeitas. Tampouco pular impacientemente de igreja em igreja. Em razão dos defeitos do Paulinho, em razão dos defeitos do Rodrigo, em razão dos defeitos do pastor. Os defeitos que talvez você descobriu na caminhada, comendo sal com ele. Porque quando você anda junto, os defeitos aparecem. E aí você faz o quê? O pastor, eu achei que ele era perfeito, então eu vou embora. Eu falei que eu não ia usar isso daqui, mas eu vou usar. Você não é Deus? Vou continuar fazendo uma leitura aqui, mas eu estou caminhando, é o fim, já está no fim. Mudança social, preste atenção. Cristo já reina neste momento sobre a história. Efésios 1:22 diz: através da graça comum, Ele dá ao mundo a instituição da família. Uau! Do governo, atenuando o mal. O governo é para atenuar, está lá escrito. E nos dá uma consciência forte, dons de arte, de liderança, de ciência, e muitos enriquece no mundo, juntamente com os problemas e sofrimentos.
que Deus tem proporcionado a existência de sistema, Ele tem proporcionado a nós a existência do sistema de saúde, aperfeiçoando os avanços médicos. Ele tem expandido a defesa dos direitos humanos, a abolição, isso aqui é antigo, mais proteção aos trabalhadores. Tudo isso é coisa de Deus para proteger. Recorrer ao poder de Deus para as mudanças das condições sociais, as comunidades, tudo é Deus. Por outro lado, irmão, porém, o reino ainda não chegou plenamente. Haverá guerras, haverá rumores de guerras. O egoísmo e a crueldade, o terrorismo, a opressão, persistirão. Meu Deus. Vai continuar. O cristão não tem a ilusão alguma em relação à política, por exemplo. Esquece confiar no governo. Esquece, gente. Tampouco aguardar condições utópicas. Sabe, aquela vai acontecer algo extraordinário. Só no reino do Messias. Ainda não. Significa que os cristãos não confiarão em nenhum programa político ou social que prometa produzir justiça plena aqui na terra. É verdade. Não dá para confiar. São homens corruptos, homens maus, homens egoístas e gananciosos. É verdade. Pior que Adão. Adão estava só começando. Cadê o Azaf? Coloquei aqui no comentário do Azaf. Lembra das eleições de 2022? E foi uma guerra, Os bolsonaristas, os cristãos tudo bolsonarista. Calma. E os petistas, e o Lula, e o Bolsonaro. Mas eu preciso confessar, eu votei no Bolsonaro, tá? Obviamente. Mas parou uma tristeza quando o senhor Lula Inácio da Silva ganhou. Sim ou não? Nós estávamos lá na torcida assistindo a apuração, irmãos. E quando deram aquela triste notícia, o Azaf chegou em mim assim: papai, e agora? O que vai ser de nós? Natural, irmãos. Ele é uma criança. Ele viu a gente se empenhar, orar. Não foi? Mas de quem é a vontade plena? Eu falei: não muda nada. Não muda absolutamente nada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode ser o governo que for, quem reine, quem governe, quem está sentado. É o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Para aquilo que Deus tem para fazer na nossa nação e para o fim que está próximo, tinha que ser Ele. É isso aí. Tinha que ser Ele. É o juízo. Porque tudo que Deus faz É bom. é bom. Deus está no controle do universo. Nossa esperança se chama Jesus. Não é a política, nem o emprego dos sonhos, nem o banco, nem o aporte, Meu Deus. nem o casamento, nem a mudança de casa, nem a cidade, nem a igreja. Não é a igreja do Senhor, não. A mudança da igreja. Nada disso é a esperança de vida. Isso não pode te dar a esperança de vida. Muitas das vezes, irmãos, e eu preciso te dizer isso, a nossa esperança se chama doença. A nossa esperança se chama morte. Nossa esperança se chama governo do Lula. Porque se não fosse o governo do Lula, os cristãos iam se achar. Eles iam ficar empoderados e achar que o Bolsonaro era o cara, o Messias. Deus fez uma rasteira dos cristãos. Eu não queria, viu, irmãos? Continuo não querendo. Mas Deus quis assim. Amém.
vezes a esperança, Ricardo, é a separação, é o divórcio, porque só assim você vai chegar lá no fundo do poço e vai conseguir olhar para cima. A solidão é a esperança, ser estéril é a esperança, estar desempregado é a esperança, estar na beira da morte às vezes é a esperança, porque, irmãos, que é a vida se não um sopro que passa como... O que é 100 anos, irmãos? Perto de toda a eternidade. Olha o que C.S. Lewis diz. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. E aí ele termina dizendo: aspire o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum nem o outro. Simples assim. Simples assim. E eu quero falar de dois caras. Eu acho que vocês ouviram isso na internet. Eu queria falar de Pedro e Judas. Rapidinho, só um comentário. Fica tranquilo. Judas ajudou Jesus a cumprir o seu destino. E Pedro era Satanás. Pedro, quando falou: não vou deixar, Deus, não vou deixar, ele estava impedindo que Jesus morresse, quando ele queria não deixar que Jesus fosse preso. Mas quando Judas foi beijar, Jesus chamou de meu amigo, porque ele estava ajudando o cumprimento do propósito de Deus. Não estou dizendo que você tem que ser Judas, sai fora. Estou dizendo porque muitas vezes o que aos seus olhos é ruim é bom. É o cumprimento do seu chamado para levar você ao fim daquilo que Deus tem, que importa como acaba. Então talvez, irmãos, te trairão. Talvez, irmãos, vão te caguetar. Que cagueta! Talvez vão te dar uma repreensão e você não vai gostar. Mas isso vai te levar ao seu lugar de voltar para Deus. Duas leituras e nós encerramos. É acampamento, lembra? Acampamento? Lucas 12:31 na amplificada, não precisa abrir, vou ler duas leituras na amplificada. E depois você coloca aquela imagem de... Olha o que diz aqui a amplificada de Lucas 12:31. Apenas mire e se esforce e busque o seu reino, e todas estas coisas serão fornecidas a você também. Apenas mire, apenas foque, apenas busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque Ele, se esforce nele, cuide, trabalhe, vigilante, buscando o reino. E não precisa correr atrás das coisas, porque elas correrão atrás de você. Mateus 12:29. Mateus 12:29 também na amplificada. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra, ou qualquer coisa, por causa do meu nome, receberá muitas, até 100 vezes, mas no fim herdará a vida eterna. Medite na palavra que o Senhor trouxe para você nessa tarde. Eu peguei essa ministração e eu preciso passar os créditos de 2 capítulos do livro de Timothy Keller, John Stott, um comentário, e a frase de C.S. Lewis. Amém? Queria que você colocasse aquela imagem, por favor, e você
É um comentário de C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensavam no porvir. Aleluia. Onde está o seu pensamento? No que você tem depositado sua confiança? Você se parece mais com o primeiro Adão ou mais com o segundo Adão? Fique em pé no seu lugar, irmãos. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu sei que Deus falou com você. Pela fé e porque a palavra de Deus é a garantia. Amém. Medite um pouco. Entenda algo. Vou falar a última coisa, irmãos, prometo. Jesus veio. Imagine você entrando numa loja e querendo comprar algo valioso. Certo? Todos aqui têm desejo de comprar algo dos sonhos. Trocar de carro, comprar o eletrodoméstico dos sonhos, trocar a geladeira. E você entra nessa loja, nessa concessionária, e você chega, escolhe o produto, o Senhor te deu condição de comprar, e você compra, paga e recebe a nota. Aí você vai lá onde vai adquirir, pegar, você pega o produto, só que na portaria, irmãos, existe um segurança. E você, com o seu carrão, com o importado, para abrir a portaria, você precisa apresentar a nota. Senão você não passa com o seu veículo, com o seu bem precioso. Aí o guarda para, chega. Cadê o comprovante? Aí você tira o comprovante com todo orgulho e esfrega. Aqui, eu comprei, eu paguei. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele pagou. E você tem que se apropriar dessa nota. O penhor foi dado por Cristo. E você tem a garantia de apresentar lá a nota que o Senhor pagou. E você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar no céu, na eternidade, porque Ele já garantiu. Aleluia! Você tem a nota. Eu tenho a nota. Eu tenho a garantia. Você tem a garantia. Senhor, a Tua palavra é fiel. Tua palavra é provada. Ela é penetradora. Ela divide a história do antes e o depois. Pai, se os nossos olhos ainda persistem em estar nesta vida, e se até hoje nós fomos infelizes, se até hoje nós fomos, Pai, coitados, hoje não seremos mais. Hoje nós não, a partir de hoje nós não seremos mais. O Senhor não olhará mais para nós com um olhar de tristeza, porque nós estamos ainda firmados aqui. Nós estamos firmados em Ti, Senhor. A nossa esperança viva, na vida e na morte. Por isso, Deus, Pai, consagro a minha vida e eu oro para que os nossos irmãos aqui, nossas irmãs que ouviram essa palavra, possa mudar a história da vida deles, de serem homens e mulheres que vão transtornar o mundo, como foram os apóstolos, porque olham para frente, porque olham para o porvir, onde ninguém pode tirar nada de você, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói.
Nossa esperança está em Ti, Pai. Por isso nós queremos Te adorar nesta hora. Toca cada coração aqui, Pai. Toca cada coração presente. Que a Sua palavra possa ser, Pai, uma rema, um kairos decisivo. Que não vivamos mais como vivem os que vivem neste mundo, mas vivamos como aqueles que esperam em Ti e sabem que em Ti há todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o único que é digno, que te deu esta carteira de promissória paga.